Você está assistindo a um corte dos canais Barolo Vídeos e Barolo Jogos. Se inscreva, deixe seu like e curta o vídeo. Um abraço. E a gente vem falando aqui desde a época da saída do Diniz, que o problema do São Paulo muitas vezes não é só o treinador. Muitas vezes é o treinador, como eu acho que agora é o treinador, um dos problemas. Trazido para mim pelo problema maior que se chama Rui Costa. Mas a gente falava isso na época do Carpini, na época do próprio Zubeldia, que o treinador que chega, como não tem respaldo da diretoria, como é um clube sem comando, isso há muito tempo, né? Desde a gestão Aidar, o São Paulo é um clube sem comando, que não tem comando e continua sem comando, porque o presidente do São Paulo Macis não está muito preocupado com o futebol, ele está preocupado lá com os conselheiros, com o que está acontecendo dentro do clube. Está muito mais preocupado com o clube do que com o futebol. Por isso que ele delegou na mão do Rafinha e do Rui Costa o comando do futebol do São Paulo. E agora o Rui Costa tá aparecendo mais, porque antes tinha o Belmonte, né, que adorava aparecer, o próprio blogueirinho, que aparecia mais do que qualquer outra coisa. O Muricy Ramalho, que não aparecia, mas era uma rainha da Inglaterra, lá que não fazia também nada. E agora o Rui Costa tá dando a cara a tapa e a torcida tá vendo, né, tá olhando. Como a torcida do São Paulo não é burra, a torcida do São Paulo já entendeu o que acontece e quem é um dos grandes culpados. Na verdade, é um colegiado de incompetente. Lembra que o Belmonte falou usou essa expressão colegiado, né? Que ele falou que todas as decisões eram tomadas por um colegiado. Então não era só um fazendo cagada, eram vários. A cagada vinha de vários de incompetentes. Ele, Belmonte, Rui Costa, Muricy, Casares, todos eles fazendo meme. E aí teve essa informação hoje que o Alan Barcelos pediu demissão, não acertou ainda a saída dele, porque dentro do São Paulo estão tentando convencê-lo a permanecer. Ele está no Rio Grande do Sul, porque ele não está nem comandando mais os moleques da base. E ele estaria a caminho do Palmeiras, para treinar o Sub-20 do Palmeiras. Não tem nada certo ainda, nem a saída dele foi oficializada, nem a ida dele para o Palmeiras. Mas ele teria pedido demissão por um motivo: promessas não cumpridas. A gente falou também uns tempos atrás, eu lembro que a gente discutiu isso num vídeo, falando sobre uma promessa que teriam feito para ele, para o Alan Barcelos, dele subir para o profissional. Não necessariamente para dirigir o time profissional, mas para fazer parte do dia a dia do futebol profissional. Vocês lembram que isso aconteceu com o Muricy Ramalho na época do Tele Santana? O Tele Santana colocou, o Muricy Ramalho trabalhou junto com o Tele Santana e foi uma espécie de auxiliar ali. Tanto que o Muricy Ramalho fala que, como treinador, ele aprendeu muito com o Tele Santana. Só que ele era o Tele Santana, né? Não era o Carpini, não era o Zubeldia, não era nem o Crespo e muito menos o Roger Machado. E, segundo as informações que foram divulgadas hoje, o Alan Barcelos pediu demissão porque as promessas não foram cumpridas. Ele estava com a esperança, com a chegada do Roger Machado, ele subir para o profissional, para trabalhar junto com o Roger Machado, e isso não aconteceu. Então, ele, insatisfeito com essas promessas não cumpridas, já não tinham sido cumpridas pelo blogueirinho, que não cumpriu a promessa para ninguém, quer dizer, para ninguém não, para algumas pessoas ele até cumpria, pelo que as investigações aí estão mostrando, para algumas pessoas ele cumpria o que ele prometia, mas para as pessoas sérias não, ele não cumpriu o que prometia. Ele não cumpriu a promessa e agora com o Macis, Rafinha e o Rui Costa, também não foi cumprida a promessa de levá-lo para o profissional. Ele insatisfeito, todo o direito dele está insatisfeito, pediu demissão do cargo e está saindo do São Paulo.